Inter renova com promessa, mas vai emprestar para a disputa do Gauchão. Volante que teve nos planos vai para o Vasco e não é o primeiro alvo do Inter que foi anunciado pelo time carioca. Os destaques depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e nós temos dois assuntos. Um alvo do Inter que foi pro Vasco e não é o primeiro, e principalmente a renovação de uma promessa que vai ser emprestada para a disputa do Gauchão. Então te inscreve no canal, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e bora para as informações. O Internacional renovou seu contrato com uma das suas promessas das categorias de base. Eu tô falando do meia atacante Alisson, de 20 anos, que ampliou o vínculo até o fim de 2024. O Alisson foi líder em assistências no time sub-20 da temporada passada com 12 e vice-artilheiro da equipe também com 12 gols. Ele foi campeão gaúcho sub-20 na base do Internacional. Porém, o Alisson ainda não vai ser aproveitado no time de cima. Dois jovens subiram nesse início de temporada do Internacional, o zagueiro Felipe Mota e o centroavante Luca, sobre o qual eu até fiz vídeo aqui no canal e já te contei que o Mano Menezes gostou bastante dele e quer observar o rendimento dele no time principal. Não é o caso do Alisson, que está estourando a idade de categorias de base. Portanto, apesar de ser uma baita promessa, apesar de ter renovado o contrato agora, ele não deve permanecer no Inter para os próximos meses. Ele vai ser emprestado para a disputa do Campeonato Gaúcho. Dois times disputam a contratação desse jogador, o Novo Hamburgo e o Aimoré, para que ele se mantenha em atividade e ganhe experiência em outra equipe no campeonato estadual. O Alisson pode jogar em qualquer função ofensiva do meio de campo e até no ataque, como segundo atacante, não como centroavante. Originalmente meia, eu já vi ele jogando pelos dois lados e também como segundo atacante. É um jogador que pisa na área, tem uma boa conclusão e principalmente uma capacidade de assistências bem interessante. Ele já jogou Copa São Paulo, jogou o Campeonato Sub-20 pelo Inter, conquistou várias coisas com a base do Internacional na temporada passada. Você vai lembrar que a temporada anterior, não a essa última, a anterior da base do Inter, foi de muitas conquistas, Copa do Brasil, Brasileiro, um monte de coisa que a base do Inter conquistou no time sub-20 e ele sempre foi um dos destaques desse time. Então o processo é o seguinte, renova contrato, é emprestado, volta com mais experiência e quem sabe pode ser melhor aproveitado. Até porque a função dele está super lotada no elenco principal. Tem aí vários jogadores de mais experiência e até alguns jovens surgindo que estão na frente dele na hierarquia, casos do Estevão e também do Lucas Ramos. A segunda informação desse vídeo é um jogador que esteve nos planos do Inter, mas foi anunciado pelo Vasco e não é o primeiro. Eu falo do volante Patrick de Luca, que teve contrato acabando com o Bahia e em algum momento esteve ali sondado pelo Internacional entre as possibilidades de contratação de volante, mas foi anunciado pelo Vasco da Gama, que há alguns dias já tinha anunciado outro jogador que esteve nos planos do Inter, o centroavante Pedro Raul. Este é uma contratação bem mais pesada, que demandaria bem mais investimento. O Inter ainda está estudando investir em um camisa 9 e deve fazer isso a partir da saída do Brian Romero, que está indo para o Tijuana do México. Vai abrir uma lacuna ali e o Inter deve investir num centroavante, apesar do Mano Menezes ainda querer observar o jovem Luca. Portanto, o volante Patrick de Luca, que não é o Luca centroavante, está indo para o Vasco. E você deve estar se perguntando, mas por que raios o Vasco, que está ativo no mercado, fez oferta pelo Kehler e o Inter rejeitou? Eu te explico. Isso tudo tem três letras como cerne da questão. SAF, o SYUF, Sociedade Anônima do Futebol. Os clubes que têm SAF, que comercializaram, digamos assim, o seu futebol, estão com um poder de investimento muito maior. O Vasco, o Botafogo, daqui a pouco o Bahia vão estar investindo muito. O Red Bull Bragantino, já há mais tempo, vão investir muito mais forte no futebol. O próprio Cruzeiro também, a SAF.
E o Vasco tem a 777 Partners, né, a 777, que é o SAF do Vasco, que investe alto para voltar forte e ter reforços aí na Série A. O executivo do Vasco, inclusive, é o Paulo Brax, que trabalhou no Internacional até a temporada anterior e acabou saindo do clube em meio às confusões e às eliminações do Internacional ainda no começo da temporada passada. Então essa é a explicação por que o Vasco está tão ativo no mercado. E o Inter não pode ficar atrás dessa disputa, eu não diria disputa, mas desse debate, dessa argumentação por uma SAF. Porque os clubes que estão com SAF estão saindo na frente. Estão começando a ter um investimento maior e o Inter não pode ficar para trás nesse debate. O Inter tem que conversar sobre se tornar uma SAF, porque é o futuro do futebol. Não tem nada a ver com o clube perder identidade, não sei o que e tal. Nada disso. O investimento é que faz um clube vencedor hoje em dia e eu acho que o Inter já está se movimentando, eu tenho certeza, e precisa se movimentar cada vez mais no rumo da Sociedade Anônima do Futebol. Então clica aí no vídeo que apareceu na tua tela e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau!